Hoje eu vou contar para você uma das minhas projeções. Só que eu escolhi uma na qual a maioria das pessoas provavelmente pensaria: eu acho que eu teria medo se tivesse uma experiência dessa. E quero justamente compartilhar para desmistificar e vou contar para você o que eu fiz para sair daquela respectiva situação. Fique comigo. Olá, se você está aqui, provavelmente você se interessa pelo assunto da experiência fora do corpo. Eu gostaria de comentar que neste vídeo, além de falar da experiência fora do corpo, nós vamos falar de uma técnica de autodefesa e como funciona esta dimensão não física astral na qual nós estamos quando estamos projetados fora do nosso corpo. Antes de contar para você a experiência, eu quero pedir 3 coisas, ou recordar 3 coisas, melhor dizendo. Uma delas é que eu gravei um vídeo dizendo como aprender com relatos de experiências de outras pessoas. Se você não viu este vídeo, por favor, veja, eu vou colocar aqui para você, porque é muito importante nós sabermos como avaliar aquilo que nós escutamos e saber sopesar a relevância de cada coisa e como seria em comparação com nossas próprias experiências. Assim fico mais à vontade para compartilhar tranquilamente a experiência com vocês. Segunda coisa que eu quero recordar é que a dimensão não física na qual nós nos manifestamos quando estamos fora do corpo, ela é de múltiplas camadas e muitas diferentes frequências, somente por falta de melhor expressão, compõem estas diferentes dimensões dentro desta grande faixa dimensional que nós chamamos de mundo espiritual, dimensão astral, seja lá como for que você chame, mas há muitas expressões conhecidas para isso. Este conceito não é o que eu vou explicar hoje, nós podemos aprofundar nisto. Para entender a experiência fora do corpo, é importante entender os porquês de cada coisa. O aspecto relevante da minha experiência começa num momento em que eu estou absolutamente lúcida, sabendo que estou fora do corpo e estava num ambiente com uma aparência muito normal, muito medíocre, no sentido de ser muito vulgar, como que a gente mais ou menos vê no dia a dia. E 2 consciências, 2 seres se aproximaram com aparência masculina e deram um tom como se fossem pedir uma informação. Sabe quando você está, assim, por exemplo, adiante de um supermercado, ou está na rua, ou foi buscar algo e alguém aproxima-se de você para pedir uma informação, ou para pedir uma ajuda, ou você vê uma pessoa que ela vive naquele lugar, que está sempre naquele lugar e se aproxima com alguma intenção de ser ajudada? Mais ou menos foi a maneira que eu interpretei a aproximação dessas consciências. E quando eu falo de aproximação, eu não estou dizendo delas caminharem na minha direção. Não, eu estou falando muito mais delas colocarem a atenção sobre mim, que estava ali projetada, e com isso há uma aproximação que ocorre até de maneira energética. Eu passo a estar mais consciente delas, mas abri-me para saber o que elas queriam dizer, para ver se eu podia ajudar. E neste abrir-me, eu percebi que elas tinham uma outra coisa mais para perguntar. E iam como que caminhando, levando-me para uma outra dimensão, para um outro ambiente, para uma outra informação energética naquele mesmo contexto. Até que depois de umas 3 iterações deste tipo e de um reforçar dessa aproximação, eu me deparei num ambiente para o qual elas terminaram levando-me, e este ambiente já era bem diferente, bem estranho. Não quero descrever em detalhes, mas mais ou menos vocês vão fazer uma ideia que é como se fosse assim uma masmorra, uma coisa escura, sombria, subterrânea. E eu então me surpreendi quando vi aquele ambiente. Mas eu olho para os lados e já não tem uma saída muito óbvia. Não tem como, não é como você está num museu ou no shopping e está lá, saída, com uma luzinha te apontando. Eu não tive medo em momento nenhum, eu não fui atacada em momento nenhum, essas consciências não me colocaram nenhuma energia ruim. Se tivessem colocado, eu não teria continuado naquele acoplamento e chegado até aquele ponto. Mas justamente quando eu percebi que cheguei ali, e não estavam mais só elas, já havia umas 5 consciências ali, presentes naquele ambiente no qual eu estava projetada, aí eu já comecei a achar estranho, suspeitar.
Não esperei muito para ver o que ia acontecer. Não tinha nada a ver eu estar ali, acabei sendo como que conduzida até ali, e esse tipo de coisa pode acontecer fora do corpo, mas simplesmente eu pensei, eu tenho que sair daqui. E qual é o meu recurso? Sair daquela frequência de vibração, mudar a sintonia, mudar a conexão energética para poder ir parar em outro ambiente, extrafisicamente falando, energeticamente falando, ou em outra camada da própria dimensão extrafísica. Então, quando eu comecei a fazer a OLVE, e se você não sabe o que é a OLVE, eu vou deixar aqui um link para você ver. A OLVE é simplesmente uma técnica em que nós fazemos um movimento longitudinal no corpo, ou seja, ao longo do corpo. E esta OLVE a gente faz muito dentro do corpo, com muitos objetivos diferentes, porque ela ajuda de diversas maneiras, mas toda técnica energética pode ser feita fora do corpo. Algumas elas são mais úteis, outras menos. Algumas elas têm um objetivo direto e outras podem ser só um experimento. Mas nesse dia, conhecendo muito bem como funciona a OLVE, eu imediatamente falei, eu vou sair da sintonia com essas consciências, que até certo ponto, quando nós estamos dentro do corpo, é também o que a OLVE faz, não é? Ela vai mudando internamente a característica da energia que está em cada um dos nossos chakras, como está aquela informação energética no íntimo da nossa energia, e vai cortando as conexões com energias intrusivas, pessoas intrusivas. O importante é que lá fora do corpo, quando eu fiz, foi muito interessante e surpreendente, porque rapidamente eu comecei a ver o ambiente, que eu percebia com muita nitidez, e ainda me lembro claramente, e aquelas presenças que estavam ali, como se fossem num curto intervalo de, quem sabe, 1 segundo, 2 segundos, ou uma fração de segundos, começaram a ficar transparente, ou algo que eu sentia assim, e aí eu fui imediatamente parar em outro ambiente, completamente diferente, interrompendo completamente a conexão que eu estava naquele momento com aquelas consciências e que, portanto, me prendiam naquele ambiente esquisito. E ao prender-me, eu usei a OLVE como uma ferramenta para escapar daquele lugar. Há muitas coisas que as pessoas podem usar, tentar emitir energia, alguns ficam com medo, desesperados, e acabam voltando para o corpo, mas como eu estou habituada a lidar com esse tipo de interferência ou com energias desagradáveis que vêm, para mim foi automático fazer a OLVE, sair fora, desaparecida ali do olhar daquelas consciências que estavam lá, e fui para um outro ambiente muito diferente. Neste outro ambiente, eu já não vi nenhuma consciência, não havia ninguém, não me comuniquei com ninguém, era um ambiente muito mais leve, muito mais claro, muito agradável, e simplesmente eu saí num voo por aquele ambiente para curtir, eu estava lúcida e para ir adiante. E até aí somente vai a minha lembrança dessa experiência. Só que pouco depois eu voltei para o corpo, eu ainda acordei no meio da noite com toda esta memória, e foi muito interessante de ver como é tão mais fácil a gente usar a energia quando está fora do corpo do que quando a gente está aqui dentro do corpo. E essa é uma das coisas que eu gosto muito de enfatizar. Confie em você. Tal como eu pude manter a cabeça tranquila e observar os fatos, você também fora do corpo. Basta ter em mente que você está no controle. Eu espero que tenha sido muito útil este vídeo. Se foi, por favor, dê um like, compartilhe com quem tem interesse. E se você não está inscrito no canal, considere inscrever-se. Lembre-se de clicar no sininho, senão você não é informado dos novos vídeos, tá bom? Agradeço muito, enorme abraço e excelentes experiências fora do corpo para vocês.